Então, entendido o que é o efeito Coriolis, essa dinâmica de alta e baixa pressão, vamos tentar entender o processo de formação de furacão para depois entender a comparação com ciclone, tornados, tufões e por aí vai, outros fenômenos atmosféricos, tá? Um furacão, ou os furacões, nada mais são do que zonas de baixa pressão, sempre zona de baixa pressão, de uma enorme intensidade, tá? Se é uma zona de baixa pressão, como que a gente pode chamar uma zona de baixa pressão mesmo? Um outro apelidinho que a gente pode dar para essa zona de baixa pressão? Uma zona de baixa pressão nada mais é, galera, do que também um ciclone. Portanto, todo furacão não deixa de ser um ciclone. Beleza? Estamos entendidos, tá? Então, é um ciclone de alta intensidade. Geralmente, para a gente conseguir ter um ciclone de tão grande intensidade assim, o continente não tem essa capacidade. Por quê? Porque você precisa realmente esquentar aquele ar. Lembrem, o motivador de zonas de baixa pressão, de redução da pressão atmosférica, é o ar mais quente. Vamos pegar uma região onde isso esteja extremamente favorável, que é justamente um oceano de águas quentíssimas, no caso, o Golfo do México. Fiz para vocês aqui, ó, um mapinha esquemático. Aqui nós temos o México, ó o muro aqui, ó, brincadeira, a fronteira, tá? O muro tá aqui assim, ó. Ó o muro aqui, ó, murão, tá? Beleza? Brincadeira. E aqui a gente tem os Estados Unidos. Aqui tem a Península da Flórida, tudo tal. E aqui é o Mar do Golfo, que vai ser o grande ator aqui nesse cenário, tá? Eu tô falando pra vocês do período de final do verão. No verão, a gente tem que se lembrar, galera, que ficou praticamente 2 meses o sol batendo aqui, ó, nesse Mar do Golfo. E a água, pelo calor específico do seu material, ela demora muito para esquentar, mas quando ela esquenta, ela demora muito para esfriar. Então, o Mar do Golfo, no final do verão, ou seja, no período ali, o verão no hemisfério norte começa em junho, dia 21 de junho, e vai acabar no dia 23 de setembro, quando a gente começa a pegar agosto, por aí, tá um oceano superaquecido. Ou seja, esse Mar do Golfo, no período, galera, de final do verão, ele literalmente vai ser como se fosse uma espécie de piscina de água quente. E sendo uma piscina de água quente, esse Mar do Golfo, desenho aqui por uma outra perspectiva, tá? Esse Mar do Golfo, ele vai estar com altíssimas temperaturas. Mas temperaturas tão altas, que esse calor, ele vai começar a ser irradiado para a atmosfera que está logo aqui em cima. Ou seja, esse mar, ele vai começar a aquecer essa atmosfera. A atmosfera aquecida, a gente não pode esquecer que forma uma zona de baixa pressão atmosférica. Só que, galera, de verdade, é uma zona de baixa pressão atmosférica extremamente potente. Porque aqui o Mar do Golfo é como se fosse uma boca de fogão aquecendo essa atmosfera aqui em cima. Então, vai bombardeando calor, a pressão atmosférica aqui vai se reduzindo cada vez mais. Uma zona de baixa pressão é uma zona de convergência de ventos. O vento começa a convergir, tá? E é uma zona de ascensão de ventos. É o ar pouco denso. Esse ar, ele começa a ascender. Só que pela própria questão do fenômeno do efeito Coriolis, ele começa a ascender em sentido cíclico. Se esse ar está ascendendo, principalmente esse ar que se formou, né, em cima desse Mar do Golfo, é um ar extremamente úmido. Portanto, uma das consequências que a gente vai ter a formação aqui vai ser justamente de muitas nuvens e, consequentemente, muitas chuvas. Pronto. Isso é o nosso furacão. Então, percebam, galera, o furacão, ele vai se formar por um superaquecimento das águas oceânicas, que forma uma zona de baixa pressão, que é uma região de convergência violenta de ventos em sentido cíclico, e esse vento sempre tendendo a subir. Como esse vento está subindo, ele está levando a umidade para as camadas superiores da atmosfera, fazendo com que tenha chuvas intensas. Um furacão sempre é precedido e sucedido de intensas chuvas. Além do próprio deslocamento de vento, que causa uma série de consequências negativas, a gente ainda vai ter grandes temporais, que podem formar enchentes e por aí vai. Então, ou seja, o furacão, ele é bem destrutivo, tá? Então, geralmente os furacões, aqui na região dos Estados Unidos,
eles vêm aqui pelo Caribe com uma certa intensidade, eles passam pelo Mar do Golfo, que é um mar extremamente quente, aquecem, ganham grande potência, se tornam efetivamente um furacão e depois chegam nos Estados Unidos. Aí depende muito da trajetória que eles vão fazer. Geralmente, a grande parte deles para bem no sul dos Estados Unidos, ou nem chega a atuar no território americano. Mas alguns deles, e o mais recente, né, mas o mais famoso de todos, é o furacão Katrina. A intensidade que esse furacão teve foi tão grande que conseguiu chegar até a costa nordeste dos Estados Unidos, conseguiu chegar até Nova York, o furacão Katrina. Pessoal, e como que a gente para um furacão? Para vocês terem noção, existiram políticos, não vou falar qual, mas ele é meio alaranjado, que sugeriu ligar um ventilador para parar o furacão. Não vai dar certo, tá? Ligar ventilador não dá certo, não dá certo. Como que você para um furacão? Para você parar um furacão, tem duas maneiras, vai. Você tem que parar de alimentar esse furacão. Você tem que parar de aquecer esse ar que está em cima desse oceano superaquecido. Então, para esse furacão parar, ele tem que deixar de ser alimentado. Isso pode acontecer se ele entra no oceano de águas frias, porque aí para de aquecer a atmosfera, para de formar uma zona de baixa pressão, ou se ele entra no continente. Porque o continente, por mais quente que ele seja, ele nunca vai ser uma fonte tão boa de calor para um furacão, para uma baixa pressão, um ciclone de tão alta intensidade, quanto é o oceano. O grande problema ele com certeza quando entra no continente vai se enfraquecer. O problema é que o mesmo furacão enfraquecido causa gravíssimos danos, tá? A gente fala muito dos Estados Unidos porque, claro, é o país mais desenvolvido e, de verdade, as notícias rolam muito mais soltas, onde a gente tem fenômenos, onde existe uma riqueza, uma densidade demográfica, uma importância geopolítica maior. Mas na região do Caribe tem muito mais, ou pelo menos em igual intensidade, do que acontece nos Estados Unidos. Então passa ali por Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, todas essas regiões são regiões de intensa formação de furacão. Quando? No final do verão, quando a gente tem um oceano superaquecido naquela área. Certo, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aqui. Entendendo, então, o processo de formação do furacão, fica mais fácil a gente entender os outros processos, tá? Lembrando que ciclone é qualquer formação de uma baixa pressão, ou seja, qualquer vento em ascensão em sentido cíclico, a gente vai considerar um ciclone. O furacão, em geral, ele vai ter um diâmetro maior e ele é muito mais violento. Geralmente, o furacão ele acaba se formando em cima do oceano porque as águas são os únicos pontos que têm essa quantidade de calor suficiente para formar uma zona de baixa pressão de tão grande intensidade assim. Os tornados, às vezes eles podem ser até mais destrutivos. Por quê? Porque, em geral, eles já nascem no continente. E isso é um problema, claro. Mas, em geral, eles são menorzinhos e menos violentos do que os furacões. Os furacões têm uma velocidade de rotação muito mais forte, tá? Em geral. Já o tufão, ele nada mais é... Professor, tufão... Tá, não pensa nessa piada, tá? Eu sei que vocês pensaram. Mas aquele carinha lá, esqueci da novela, né? Mas o tufão, galera, ele nada mais é do que um furacão que acontece na Ásia. Porque esse fenômeno também de formação de uma zona de baixa pressão em cima do oceano que adentra o continente, isso é típico da China, do Japão. O Japão, coitado, né? Tudo que tem de ruim acontece lá. É tsunami, abalo sísmico, vulcanismo, tufão, enfim. Todos esses processos. Mas é igualzinho o furacão e o tufão, tá? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que todos esses fenômenos, o ciclone, o furacão, o tornado e o tufão, eles são zonas de baixa pressão. Professor, tem uma dúvida. Se eu visualizar, por exemplo, uma fotografia aérea, vou até colocar para vocês uma imagenzinha aí, ó, uma fotografia aérea, e eu vejo um fenômeno se formando, como que eu vou saber se esse fenômeno é uma zona de alta ou baixa pressão? Galera, de verdade, a resposta já está na sua pergunta. Como que eu vejo se é uma zona de alta ou baixa pressão? Cara, se você vê, com certeza é uma zona de baixa pressão. Professor, por quê? O que você está vendo na figura não é o vento se deslocando, porque vento é invisível, o vento você não está vendo. O que você está vendo é o sentido das nuvens, como as nuvens estão se deslocando. E galera, se é nuvem, quer dizer que é uma zona de baixa pressão. Lembra que uma zona de alta pressão tende a formar climas estáveis, climas secos? Se tem nuvem, é porque está tendo ascensão de ar, consequentemente pode ser um ciclone, um furacão, um tornado ou um tufão. Mas com certeza é uma zona de baixa pressão atmosférica, certo?
Visualizou na imagem de satélite, é zona de baixa pressão, ok? E claro, pelo efeito Coriolis, que faz com que as coisas girem no sentido no hemisfério sul e em outro no hemisfério norte, a gente vai ter todas essas zonas de baixa pressão tendo um sentido de rotação no hemisfério norte e outro no sul, e deslocamento vice-versa. Galera, geralmente peço assim, se vocês quiserem, vocês podem pensar em todo aquele desenho que eu fiz, do efeito Coriolis e tal. Talvez seja um pouco complicado pensar isso na hora da prova. Então eu recomendo que vocês decorem um. Se vocês decorarem um, vocês consequentemente já decoram o resto, porque é por consequência. Eu penso assim, ó, um furacão vai ter o sentido de rotação no hemisfério sul no sentido horário. Então, se o furacão, a baixa pressão, gira no sentido horário no hemisfério sul, quer dizer que o deslocamento, o caminho que ele vai fazer, vai ser no sentido anti-horário. É sempre vice-versa. Se o furacão, a baixa pressão, gira a rotação no sentido horário no hemisfério sul, quer dizer que ele vai girar, a rotação dele vai ser no sentido anti-horário no hemisfério norte, mas em compensação, o deslocamento desse furacão vai ser no sentido horário. Acho que o caso mais nítido que a gente pode perceber é justamente, né, se eu fizer para vocês aqui o nosso mapinha esquemático de novo, aqui o México e aqui os Estados Unidos, ficou bem esquemático dessa vez, tá? Aqui é o Mar do Golfo, onde vai ter a formação do furacão. O furacão em si, ele vai girar no sentido anti-horário, mas em compensação, o deslocamento, a rota que ele segue, vai ser no sentido horário. Então ele sempre roda em um sentido e se desloca no outro. No caso do hemisfério norte, rotação anti-horário, deslocamento horário. No caso do hemisfério sul, a rotação no sentido horário e o deslocamento no sentido anti-horário. Beleza, galera? Deu para entender essa aula? Então tá, galera, ó, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido. Tira um print aí, né, quem quiser. E é isso aí. Galera, foi um prazer. Beijos, abraços e tchau. Até mais.